Esse é o ranking dos medicamentos mais vendidos no Brasil e ocupando a 4ª posição encontramos a dipirona. O nome familiar em quase todos os lares brasileiros, reconhecida por sua eficácia no combate à dor e à febre. Mas apesar de ser um medicamento amplamente utilizado e considerado seguro aqui no Brasil, em outros países, como os Estados Unidos, Japão e vários países europeus, este mesmo medicamento enfrenta proibições rigorosas devido a temores de efeitos colaterais graves. Então a pergunta que fica é: por que em outros países esse medicamento é proibido enquanto no Brasil ele é vendido livremente sem quaisquer alerta de riscos contra a saúde? Será mesmo que a dipirona apresenta riscos à saúde? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. O início do século XX foi marcado por inovações e descobertas e no coração da Alemanha, em 1920, nasceu a dipirona, um medicamento que prometia revolucionar o tratamento da dor e da febre. E por falar em inovação, isso me lembra de uma marca que está revolucionando não só a moda, mas também o nosso dia a dia. Eu estou falando da Insider, uma marca que traz o futuro para o presente, com suas roupas tecnológicas. Assim como a dipirona trouxe uma revolução no tratamento da dor, a Insider está transformando a maneira como nos vestimos. Suas roupas são projetadas com tecnologia de ponta, oferecendo conforto, estilo e funcionalidade. Imagine ter uma camisa que não precisa ser passada, pois desamassa com o calor do corpo. E o melhor, elas são anti-odor. Não desbotam e ainda regulam a temperatura do corpo, sendo perfeitas para o clima do nosso país. Agora escuta essa. Pensando em você, eles prepararam um kit perfeito para quem deseja conhecer e entrar no mundo das roupas tecnológicas. E o melhor é que esse kit já está em desconto no site e com o cupom PRÓXIMO12 você ainda ganha mais 12% de desconto. E esse cupom vale para todo o site. É a oportunidade perfeita para experimentar o que há de mais inovador em roupas tecnológicas. Então clica no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado e conheça todos os produtos incríveis da Insider. Bom, agora vamos voltar ao nosso tópico principal e descobrir se a dipirona é mesmo uma vilã. Desenvolvida pela Rokist AG, a dipirona rapidamente se tornou popular devido à sua eficácia e também facilidade de uso, cruzando fronteiras e ganhando espaço em farmácias ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Porém, aqui vai um fato interessante. Apesar de mais de 100 anos após a sua invenção, ainda não há um consenso de como esse medicamento funciona para baixar a febre e aliviar a dor. Para alguns especialistas na área, a hipótese é que ela iniba uma molécula inflamatória conhecida como COX. Inclusive, um dos tipos dessa molécula é exclusivo do sistema nervoso central, o que aliviaria a inflamação por trás da febre e da dor. Mas enquanto ganhava popularidade, preocupações sobre sua segurança começaram a emergir. A principal inquietação era a agranulocitose, uma condição rara, mas potencialmente fatal que diminui drasticamente os glóbulos brancos, deixando o corpo vulnerável a infecções. Essa preocupação surgiu de um estudo feito em 1964, que calculou que essa alteração sanguínea grave acontecia em um indivíduo para cada 127 que consumiam a aminopirina, uma substância cuja estrutura é bem parecida à dipirona. Sim, o estudo não tinha nada a ver com a dipirona, mas por ter estrutura molecular semelhante ao fármaco estudado, a dipirona também passou a ser vista como potencialmente perigosa. Essas preocupações culminaram em decisões drásticas. Nos anos 70 e 80, países como os Estados Unidos, Japão e vários na Europa começaram a proibir a dipirona, citando os riscos associados à sua utilização. Essas proibições refletiam uma mudança na percepção global do medicamento, de um analgésico promissor para um risco potencial à saúde pública. No entanto, em outros lugares como o Brasil, a dipirona continuou a ser amplamente utilizada, com as autoridades de saúde avaliando que os benefícios superavam os riscos. Mas por quê? Apenas 2 anos após ser inventada, a dipirona já estava presente no Brasil.
Até hoje, ela é amplamente utilizada em nosso território, podendo inclusive ser comprada sem prescrição médica. Mas se países desenvolvidos como os Estados Unidos e Japão proibiram essa substância, por que ela continuou sendo vendida livremente no Brasil e em outros países? A razão para isso pode ser encontrada em uma série de estudos e análises realizadas ao longo dos anos. Durante os anos 80, pesquisas internacionais começaram a lançar uma nova luz sobre a segurança da dipirona. Um estudo significativo conhecido como Estudo Boston, que abrangeu Alemanha, Itália, Israel, Hungria, Espanha, Bulgária e Suécia, e teve uma amostra de 22,2 milhões de pessoas, revelou uma incidência de apenas 1,1 caso de agranulocytose para cada 1 milhão de usuários de dipirona. Em Israel, uma pesquisa detalhada indicou um risco de apenas 0,0007% de desenvolver agranulocytose entre pacientes hospitalizados e um risco ainda menor de mortalidade, de 0,002% associado a esse efeito colateral. Por outro lado, na Suécia, onde a dipirona foi brevemente reintroduzida, registrou-se um aumento nos casos de agranulocytose, com 14 episódios em 1.439 usuários, levando a sua proibição novamente em 1999. A variabilidade nos resultados sugere a influência de fatores genéticos e de uso. Pesquisas indicam que mutações genéticas que aumentam o risco de agranulocytose são mais comuns em populações dos Estados Unidos e Europa. Podem ser um fator. Além disso, dosagens elevadas e uso prolongado da dipirona também contribuem para o risco. No contexto da América Latina, o Latin Study, que analisou dados de 548 milhões de pessoas entre 2002 e 2005, encontrou 52 casos de agranulocytose, equivalendo a uma taxa de 0,38 casos por milhão de habitantes ano. Este estudo também observou uma maior incidência em mulheres, crianças e idosos. Em 2001, a Anvisa realizou um painel internacional, concluindo que a dipirona é eficaz e apresenta riscos baixos e comparáveis aos de outros analgésicos. Desde então, a Anvisa não emitiu novos alertas de segurança, mantendo a dipirona disponível no mercado brasileiro. A dipirona é utilizada em vários países, incluindo Índia, Alemanha, Espanha, Rússia, Israel, Argentina e México. As autoridades farmacêuticas e de saúde desses países, assim como no Brasil, reafirmam sua eficácia e segurança desde que utilizada conforme as recomendações. Mas por que mesmo, depois desses estudos, a dipirona continua sendo proibida nos Estados Unidos? A manutenção da proibição da dipirona nos Estados Unidos, apesar dos estudos recentes apontando para uma baixa incidência de agranulocytose, é um exemplo fascinante de como a complexidade da medicina e a regulamentação de medicamentos se entrelaçam com a cultura e a política de saúde pública. Nos Estados Unidos, a abordagem do FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos, é notoriamente cautelosa. A segurança do paciente é a pedra angular de suas políticas. Neste contexto, mesmo uma baixa incidência de um efeito colateral grave, como a agranulocytose, pode ser suficiente para sustentar a proibição de um medicamento. A gravidade potencial dessa condição rara, mas séria, pesa fortemente nas decisões regulatórias. Além disso, o cenário médico nos Estados Unidos é repleto de alternativas. Há uma vasta gama de analgésicos e antissépticos disponíveis, o que diminui a necessidade de reintroduzir a dipirona no mercado. Essa abundância de opções pode influenciar a percepção de que a dipirona não é essencial. Interessantemente, fatores genéticos e demográficos também entram em jogo. Alguns estudos sugerem que certas populações podem ter uma predisposição genética e que aumenta o risco de agranulocytose. Se essa predisposição for mais comum entre a população dos Estados Unidos, isso poderia justificar uma postura mais conservadora em relação à dipirona. A política de saúde pública e o histórico regulatório nos Estados Unidos também são cruciais. Uma vez que o medicamento é retirado do mercado, a barreira para reverter essa decisão é alta.
A FDA precisa de evidências robustas e convincentes para mudar sua posição, especialmente quando se trata de um medicamento com um passado controverso. Em resumo, a situação da dipirona nos Estados Unidos é um mosaico complexo de cautela regulatória, opções terapêuticas alternativas, considerações genéticas, políticas de saúde pública e percepções do público. Esses elementos entrelaçados dão força para a decisão da FDA de manter a dipirona fora do mercado americano, um reflexo da natureza multifacetada da regulamentação de medicamentos no mundo moderno. Além disso, a indústria farmacêutica americana é uma das mais poderosas e influentes do mundo, e medicamentos desenvolvidos e produzidos nos Estados Unidos frequentemente se tornam padrões de tratamento global. Nesse cenário, a dipirona, como um produto de origem alemã, enfrenta não apenas desafios regulatórios, mas também a batalha por um espaço no mercado altamente competitivo. Medicamentos como o paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroides, amplamente utilizados e produzidos por gigantes farmacêuticos americanos, ocupam o nicho que a dipirona poderia preencher. A preferência por esses medicamentos, já estabelecidos e profundamente enraizados no sistema de saúde americano, pode ser vista como uma barreira adicional para a entrada da dipirona no mercado. Então, com tudo o que foi exposto aqui, fica evidente que a dipirona, apesar de ter sim um pequeno risco de causar agranulocitose, é considerada segura e eficaz por muitos sistemas de saúde, incluindo o do Brasil. Esse pequeno risco, quando comparado aos benefícios que o medicamento oferece no tratamento da dor e da febre, é visto como gerenciável e aceitável dentro do contexto da medicina moderna. Portanto, a história da dipirona é um lembrete de que a medicina é uma ciência de equilíbrios e escolhas, onde os riscos devem ser cuidadosamente pesados contra os benefícios. No Brasil, a dipirona continua a ser uma escolha confiável para o alívio da dor e da febre para milhões de pessoas, demonstrando que, mesmo com um pequeno risco, o medicamento pode ser uma ferramenta valiosa e segura na caixa de ferramentas da saúde pública. Agora me conta, você faz uso de dipirona regularmente? Já conheceu alguém que teve uma reação adversa a esse medicamento? Deixa nos comentários. Se você chegou até aqui é porque gostou do conteúdo. Então nós separamos esses 2 outros vídeos aqui para você. Clica em um deles e nos vemos lá. Antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!